Agora sim, perfeito. Tá Pronto, ótimo. vamos lá. Coisas da internet, né? Permite a gente estar na nossa casa, mas tem esses problemas. Bom, muito obrigado, Thiago, pelo convite. Bem interessante. Vários amigos aí eu vi no grupo, a Nefro e a terapia intensiva tem uma relação extremamente próxima. E esse trabalho, então, tem uma relação muito grande com os pacientes nefrológicos, sejam eles agudos ou crônicos. Bom, eu vou falar agora, em torno de 40, 45 minutos, sobre o BASICS, que é o Balance Solution versus Saline Intensive Care Study. Esse estudo foi financiado pelo PROAD, foi capitaneado pela BRICNET, que é a Brazilian Research Intensive Care Network, e o centro organizador foi o HCOR. Boa parte, aliás, desses slides foram gentilmente doados pelo Alexandre Biasi, que é o coordenador do estudo. Tá? Eu, particularmente, não tenho nenhum conflito de interesse, o estudo foi financiado pelo PROAD. A título de interesse, todos os fluidos foram disponibilizados pela Baxter, entretanto, a Baxter não teve nenhuma gerência sobre a condução do estudo, o desenho, e tampouco o resultado e a publicação. O comitê diretivo foi formado pelo Zampieri, Flávia Machado, John Kellon, eu, vários outros grandes pesquisadores brasileiros e o Alexandre Biasi, que tem uma grande experiência em grandes trials nacionais. Bom, sobre a justificativa do estudo, né, esse estudo foi publicado previamente o protocolo do estudo e análise estatística, publicado na revista australiana, na revista brasileira, para dar mais possibilidade de transparência. Isso, para quem estiver começando a fazer e pensando em fazer grandes estudos, essa é uma recomendação muito importante. É um estudo registrado nas plataformas de registro previamente também, autorizado pela CONEP. Então, todo tipo de clinical trials tem um identificador aqui. Então, todo tipo de zelo pela idoneidade da condição do estudo foi tomada antes. E a ideia do estudo é porque soluções balanceadas, ditas aquelas soluções, a gente vai ver daqui a pouco, que tem uma relação de sódio e cloro mais próxima da encontrada no nosso plasma, elas poderiam reduzir a mortalidade e insuficiência renal aguda quando comparada com soluções salinas. E também um outro braço do estudo, a gente não vai falar aqui, está relacionado à velocidade de infusão. Então, desde muito tempo, a gente tem, desde o início da década de 90, a gente tem estudado os fluidos que a gente vai ofertar para o paciente. Então, teve alguns estudos direcionados sobre cristalóide versus colóide, todo o congresso tem isso, chega a ser até um pouco chato já. Então, a gente sabe que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a indicação é de cristalóides mesmo, colóides estão restritos a situações muito raras. Aí depois, quando a gente vai analisar cristalóides, a gente avalia sobre a composição deles, solução salina versus soluções balanceadas, só que algumas outras coisas permanecem e não serão respondidas pelo BASIC e por outros estudos, provavelmente não tão cedo, permanecem ainda em aberto. Por exemplo, a temperatura. Qual temperatura a gente deve fazer? A velocidade do soro. A gente tem esse estudo, BASICS, ele estuda, um braço dele estuda a velocidade da infusão do soro. A gente pode discutir isso em outro momento. Como é que é a composição de outros eletrólitos. Então, tudo isso junto pode determinar um desfecho diferente no paciente, considerando que a ressuscitação volêmica, o uso de soluções salinas ou balanceadas, isso é uma terapia universal para os pacientes que internam em terapia intensiva ou os pacientes que passam
pelas grandes emergências com quadros graves. Bom, a solução salina, alguns de nós aprendeu como soro fisiológico, e de fisiológico ele não tem nada. Só para vocês terem uma ideia, são 10 milhões de litros por ano usados nos Estados Unidos e 200 milhões de litros por ano, desculpa, na Inglaterra, e 200 milhões de litros por ano usados nos Estados Unidos. Então, é uma coisa gritante a quantidade dessa medicação, isso é uma medicação que é utilizada. Então, a gente tem que estudar isso melhor. Existem características muito diferentes. No plasma, a gente tem essa concentração de sódio, vocês sabem, normal de 135 a 145. Na solução salina, ela é bem maior, 154. E o cloro, principalmente o cloro, não sei se vocês estão vendo meu apontador, a gente tem uma concentração plasmática de 95 a 110 e também 154 na solução salina. Quando a gente vai para o Ringer, vai para 109, ainda está dentro da faixa da normalidade, e o Plasma Light 98. E é exatamente esse desbalanço entre sódio e cloro, atribuído à solução salina, ressuscitações volêmicas na solução salina, que a gente imagina, a gente hipotetiza que isso vai gerar repercussões. Lembrando que a principal causa de hipernatremia nos pacientes internados em terapia intensiva é por iatrogenia, exatamente pela ressuscitação volêmica com solução salina. E nós também sabemos que hipernatremia é um preditor independente de mortalidade nos pacientes críticos. Logo, é racional, é razoável pensar que o uso indiscriminado da solução salina pode, sim, alterar a mortalidade desses pacientes. Isso é uma coisa muito simples, mas que a gente tem que comprovar na prática, porque o que é racional, razoável, nem sempre se comprova pela evidência científica. O pH também, por vários mecanismos, o pH ele vai ser rebaixado para uma ressuscitação volêmica vigorosa com solução salina quando ele tende a ficar estável com as outras soluções. Bom, aqui a gente tem, de uma forma gráfica, aquilo que foi mostrado no slide anterior, com o Ringer lactato, uma solução muito mais isosmolar, o Plasma Light e a solução salina com essa quantidade absurda de sódio e de cloro. E aí a gente vem para a dúvida. O que você quer? Você quer uma dieta ou uma ressuscitação volêmica cheia de sódio e cloro a reboque, mais interessante, gostosa, ou você quer aquela alimentação meio enfadonha e equilibrada? Você quer aquela solução balanceada, que provavelmente vai fazer bem a nossa vida. Então, a gente tem que comprovar qual é a ideia dessa terapia, qual desses dois é melhor, apesar de eu ficar mais apetitoso pela batata frita. Bom, vários estudos antigos já, esse estudo tem 10 anos, com 12 voluntários, eles receberam 2 litros de salina, e depois foi um crossover, né? E os outros receberam 2 litros de Plasma Light, e reparem que existe desde do momento da infusão da salina comparado com o Plasma Light, houve uma diferença em minutos brutal, com diferença estatística. Então, 142 minutos para 90 minutos. Ou seja, será que isso não tem impacto na função renal? O volume urinário também é mais reduzido nos pacientes com infusão de solução salina. A osmolaridade desse soluto é diferente. Então, são vários fatores que a gente vê que existe uma repercussão renal nítida de uma solução salina versus uma solução balanceada. Nesse mesmo estudo, a gente consegue ver que uma diferença importante no peso do paciente com o passar do tempo, tá? E o volume extravascular também ele é alterado com o passar do tempo. E aí a gente também consegue ver o fluxo da velocidade da artéria renal, ele é alterado, sendo que o Plasma Light ele mantém um fluxo da artéria renal e existe um decaimento no fluxo com a solução salina. Então,
todos esses são resultados substitutos que nos levam a crer que a solução salina não é tão boa assim para um paciente comparada com a solução balanceada. Imagina isso em pacientes voluntários sadios. Você imagina o impacto disso num paciente grave, um paciente crítico. Em 2015, aquele mesmo grupo que você estava falando, Thiago, grupo australiano, fez o Split Trial, só que é um trial bastante interessante, foi um trial rápido, feito com quase 2.300 pacientes, mas era um cluster. E no Split Trial eles usaram a solução balanceada versus a solução salina e não encontraram nenhuma mortalidade. Esse trial, apesar de ser nenhuma alteração na mortalidade, apesar de ser um trial interessante, e foi o primeiro grande trial que mostrou isso, que estudou isso com desfechos centrados no paciente, ele tinha problemas, porque eram duas soluções apenas, e era uma solução balanceada, e era um cluster. Então, a UTI inteira recebia aquela solução. E o pesquisador ele poderia simplesmente não randomizar aquele paciente, porque, por um motivo qualquer, ele achava, não, meu paciente não quer que meu paciente tome solução salina. Então, ele não randomizava o paciente, apesar no cluster, conceitualmente, a gente randomiza a UTI. Então, existia muito crossover dentro desse estudo, grandes críticas, difícil de analisar. Aqui está uma coisa interessante, que na solução balanceada, os pacientes tiveram eventos renais de maior magnitude em 30 dias, 14,3% versus 15,4%, mas os componentes do desfecho primário, que era mortalidade, doença renal... não, isso aqui é outro estudo, é o SMART Trial, tá? Que também é um cluster norte-americano. Então, ele teve o MAKE-IT, que é o desfecho primário, que incluía mortalidade, a necessidade de diálise e, dentre os sobreviventes, a creatinina final. Repara que é interessante que nenhum deles tem o desfecho primário, nenhum dos componentes tem um desfecho primário positivo, mas o composto deles apresenta um desfecho primário positivo quase encostando no 1 no intervalo de confiança. Tá? Se a gente considerar, mais uma vez, que a terapia com soro ela é universal e uma coisa muito simples, você trocar uma solução balanceada por uma solução, aliás, uma solução salina por uma solução balanceada, mesmo tendo uma pequena vantagem de um grupo para outro, a gente pode ter uma grande vantagem de mortalidade lá na frente. Então, esse é o raciocínio. Nesse momento aqui, foi publicado o SMART, a gente já estava randomizando os pacientes no BASIS. O SMART também foi um estudo em cluster, ele teve 2 braços, um braço em pacientes críticos, um braço em paciente não crítico, ele randomizava as UTIs, então eram as UTIs clínicas, um mês com solução salina, outro mês com solução balanceada, um mês solução salina, outro mês balanceada, depois ele começou na neuro-UTI, depois para UTI cardíaca, depois para UTI de trauma, depois para UTI cirúrgica. Neste caso aqui, o que eles faziam? Houve um controle maior da dispensação do soro, diferente do outro, do split. Nesse trial, a UTI só recebia naquele mês, exceto se fosse contraindicado para o paciente, solução salina. Então, em julho de 2015, a UTI só receberia solução balanceada. Todas as soluções eram feitas dessa forma. Então, houve um controle muito maior por conta disso. Foram randomizados 6.700 pacientes, aliás, quase 12.000 pacientes, tá? E, realmente, tanto no braço de pacientes não críticos quanto de pacientes críticos, a gente teve uma alteração importante nas taxas de cloro, na concentração de cloro, quando comparada a solução salina com a solução balanceada. E, nesse momento, a gente já estava seguindo no estudo no BASIS, né? Isso já 2018. Aqui, mais uma vez, nos pacientes críticos, houve uma pequena diferença,
no make it que eles falavam, que era um desfecho combinado de doença renal com mortalidade, mas esse estudo também tem várias limitações. Ele não era cego, esse estudo era de um único centro acadêmico, apesar de ser um centro gigantesco, um Vanderbilt, não tinha o que chama location concealment, ou seja, você sabia para onde o paciente ia. Isso, como todo mundo tomava aquele soro, isso daí tem como você mexer nisso. Se um paciente está internando com choque séptico, não tem como você mexer, porque na hora que está um choque séptico, o cara vai entrar naquela UTI que está tomando aquele determinado tipo de soro. Mas quando a gente pensa, por exemplo, eram 8 UTIs dentro do hospital. Quando você pensa, por exemplo, num transplantado renal, você vai fazer um pós-operatório no transplantado renal, você pode pedir, o Pedro, por exemplo, está aí ouvindo, o Pedro pode pedir, cara, manda para a UTI 3, porque a UTI 3 nesse mês está usando solução balanceada e eu não quero que meu paciente tome solução salina. Isso pode influenciar na randomização dos pacientes, né? E era randomização em cluster. Outra coisa problemática era esse desfecho primário, era uma combinação de coisas relevantes, mas também com alterações laboratoriais. Então, ficou meio estranho. Em 2019, teve essa meta-análise da Cochrane, em que, vejam que o diamante aqui, ele ultrapassado aqui a linha do 1, então, sem a definição qual é o benefício, e o Basics ainda rolando, e nesse momento já estava iniciando também o estudo publicado recentemente pelos australianos, que é o Split e agora... Plus. Qual? O Plus Trial, exatamente. Bom, o Basics, então, o que ele fez? É um estudo fatorial porque tinham 2 intervenções. Uma intervenção era o tipo de salina, o tipo de soro, outra intervenção era a velocidade. Eu vou me ater aqui nessa apresentação sobre o tipo de soro, tá? É um estudo multicêntrico, randomizado, em 75 UTIs brasileiras. Esse é o maior trial de randomização individual do mundo em terapia intensiva. Muito orgulho a gente falar isso. E, para aqueles que acham que isso não é importante, com patrocínio estritamente do governo brasileiro. Tá? Não estou defendendo o governo brasileiro, eu estou dizendo que é importante que exista fomento para pesquisa, porque é uma coisa que não tem patente, não tem royalties, e nenhuma empresa iria patrocinar um estudo dessa magnitude, com 11 mil pacientes. Então, eram 2 intervenções, um grupo recebia plasma light, outro grupo recebia solução salina, e aí cada grupo poderia ser randomizado também para velocidade baixa, lenta ou velocidade alta. Os critérios de inclusão, todos os pacientes que eram admitidos na UTI que precisavam pelo menos de uma expansão volêmica, pacientes que não se esperava a alta no próximo dia, e o paciente tinha que ter pelo menos um fator de risco para a doença renal aguda, que eram idade acima de 65 anos, hipotensão abaixo de 65 de média, presença de sepse, necessidade de ventilação mecânica, ou ventilação não invasiva, incluindo high flow, nível anormal de creatinina basal, acima de 1,2 nos homens e 1,4 para as mulheres, e diagnóstico de doença hepática ou de cirrose ou insuficiência hepática aguda. Eram excluídos os pacientes que já estivessem em terapia dialítica. A presença de eletrólitos no início tinha esse critério de exclusão, uma hiponatremia grave ou hipernatremia grave. Depois isso caiu numa revisão, numa nova ementa, com 1 ano e meio de trial. Os pacientes com morte considerada iminente para as próximas 24 horas, ou aqueles pacientes em cuidados paliativos, e aqueles pacientes com suspeita ou confirmado morte encefálica, e pacientes que tivessem sido randomizados previamente no trial. Então, a ideia era o médico assistente, o médico que estava cuidando do paciente, acha que o paciente tem indicação de fluido,
e quer fazer uma prova de volume, ele randomiza o paciente e aí ele vai fazer o fluido que foi selecionado. O fluido de manutenção deveria ser preferencialmente, isso nem sempre aconteceu, o fluido do estudo. Então, tinha uma lista de drogas que poderiam ser diluídas na solução salina, uma lista de drogas que poderiam ser diluídas no plasma light, e aquelas que não podiam ser diluídas, a gente fazia no outro soro correspondente. E outros fluidos, como bicarbonato, colóide, sangue, albumina, poderia ser administrado conforme necessidade clínica. Soluções que tivessem uma necessidade de diluição menor do que 100 ml poderia ser feito de acordo com o protocolo local. Então, a gente randomizou 11.052 pacientes por uma série de motivos, coincidências e felicitações. No ICDF, a gente conseguiu colocar 1.006 pacientes nesse estudo. Eu acho que nunca mais eu consigo fazer uma coisa dessa, mas... e aí, o braço que a gente vai avaliar é esse braço daqui, da esquerda, em que 2.766 foram para a solução salina, 2.766 mais 2.772 foram para a solução salina e 2.756 mais 2.758 foram para a outra solução. Então, a gente fez a análise disso aqui, e uma coisa interessante, um cuidado que foi aprendido com o split trial, os soros todas as soluções vieram por doação da Baxter, como eu falei. No split trial, depois que eles publicaram, eles fizeram um estudo bobinho, interessante, em que era cego o estudo, né? Era uma randomização cega da unidade. E eram só 2 tipos de soro. Mais de 60% dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, acertaram qual era o soro A e qual era o soro B. Então, isso também era um estudo cego, mas que ele acabou não ficando tão cego por conta de exames laboratoriais, alteração na gasometria, alteração na concentração de cloro. Então, depois de 2 dias, você consegue descobrir que o soro A é solução salina e o soro B é uma solução balanceada. O cuidado que a gente teve no Basics foi colocar 6 tipos de soro. Então, os soros eram A, B, C, D, E, F. E aí, o paciente 3 desses soros eram soluções salinas, 3 desses soros eram balanceados, era plasma light. A gente não sabia, porque aqui, ó, contém solução de cloreto de sódio ou plasma light. Tá? E aí, com isso, era mais difícil a gente identificar qual era o soro qual era o soro que a gente estava administrando para o paciente. A gente tem quase certeza que o F era de fisiológico, solução salina, mas não dá para afirmar. Como endpoints primário era mortalidade em 90 dias, e isso era feito através de uma ligação por telefone. Em algum momento foi extremamente difícil fazer esse contato com os pacientes, então em algum momento a gente pediu autorização ao CEP, só uma coisa interessante, até para encontrar paciente no Facebook, encontrar paciente, a gente buscou em dados de obituários oficiais, né, os dados da Secretaria de Saúde, também a gente fazia isso, mas se não encontrasse, a gente procurava no Facebook, Twitter, Instagram e tal, para tentar descobrir se o paciente estava vivo ou se não estava vivo. Alguns, por incrível que pareça, não atendem o telefone. E como desfechos secundários, era a necessidade de terapia renal substitutiva em 90 dias, a alteração do cardíaco do estágio 2 para 3 e o SOFA-score como um valor, uma variável contínua. Bom, a gente também, existe um modelo de sobrevivência de fragilidade ajustada pela idade, pelo SOFA e pelo tipo de admissão, tá? E houve uma análise de subgrupos de pacientes com e sem sepse, pacientes com cardíaco menor ou maior que 2, pacientes cirúrgicos e clínicos, pacientes com ou sem
TBI, TCE, pacientes com Apache maior do que 25 ou menor do que 25, e pacientes que receberam mais ou menos de 1.000 ml de solução salina antes da randomização. Para a gente ter 89% de poder na mortalidade de 90 dias, ela caindo de 35 para 31,5, a gente tinha aí um alfa menor do que 0,05. Então, os resultados. Os grupos eram comparáveis entre muitos pacientes sendo randomizados, então eles eram realmente comparáveis entre si, não teve grandes diferenças, tá, em nenhum desses itens. Receberam solução salina 5.280 e balanceada 5.212. O volume que eles receberam no grupo antes das 24 horas, eles receberam 48% receberam solução balanceada e 38% receberam solução salina antes da randomização. Isso pode ter contaminado os resultados, tá? 31% receberam mais de 1 litro de solução balanceada e 17% mais de 1 litro de solução salina. Isso também pode ter tido impacto no resultado. Então, aqui está o volume de soro infundido nesses pacientes. Então, aqui tem o tipo do soro específico do paciente no primeiro dia, outros cristalóides que, eventualmente, o paciente pode ter recebido, e esse em roxo são os fluidos, outros fluidos que ele pode ter recebido, sangue, albumina e tal. Então, repara que isso daqui é uma coisa que pode ter influenciado também. Talvez, nos últimos anos, a gente tenha reduzido o volume das ressuscitações volêmicas que a gente tem feito. Então, se a gente faz menor quantidade daquela droga, e soro é uma droga, talvez isso tenha influenciado nos resultados. E a gente considerou que 2 litros, um pouquinho mais do que 2 litros, nos 2 grupos, seria uma dose, entre aspas, uma quantidade do soro insuficiente para gerar uma repercussão tão grande como mortalidade, por exemplo. E a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Entretanto, isso já foi suficiente para dar um desvio grande na concentração sérica do cloro. Então, reparem que na solução balanceada, ela sobe um pouquinho, mas ela cai e fica aqui na faixa dos 104 e pouco, tá? Esse gráfico não está zerado, então essa diferença daqui no primeiro dia, ela é de 2, no máximo 1 a 2 megs de cloro. E aí a gente pergunta assim, será que esse 1 a 2 megs de cloro é tão importante assim para gerar mortalidade no paciente? Aqui no segundo dia, a gente já tem uma variação de 2 megs de cloro, 2,5 megs de cloro. Será que isso é tão importante para gerar alteração na mortalidade? É um questionamento. Mas o desfecho primário, que era a mortalidade, ele realmente não teve diferença bem igual entre um grupo e outro. E o que a gente encontrou em desfechos secundários, o que chama a atenção foi uma pequena diferença. Aliás, não teve diferença nos desfechos secundários, a gente teve apenas uma diferença pequena aqui no SOFA, no D3 do SOFA, cardiovascular. Ele teve um SOFA pontuando mais no grupo de solução balanceada, o SOFA maior do que 2 cardiovascular, quando comparado com a solução salina, e o SOFA neurológico também pontuando mais o SOFA neurológico maior do que 2, pontuando mais na solução salina quando comparado com a solução balanceada. Então, isso daí talvez possa justificar, porque nesse subgrupo aqui de TCE, esse subgrupo teve uma grande diferença, apesar de terem poucos pacientes, né? A gente teve uma grande diferença
no risco em relação da solução balanceada comparada com a solução salina. Então, quem tomou a solução balanceada teve uma mortalidade maior com um P aqui já ajustado para interação de 0,02. Isso é uma análise de subgrupo, a gente tem que ter extrema cautela nessa análise de subgrupo, mas a recomendação mais forte é que não se use solução balanceada no paciente com trauma craniano. Esse estudo tem limitações, como eu falei, eu vou destrinchar um pouco delas. A gente teve, os pacientes ficam um período de tempo variável dentro da emergência e esses pacientes tomam soluções que não são do estudo na emergência. Isso pode contaminar o resultado, ou seja, se o paciente toma, 31% dos pacientes tomaram 1 litro de soro, vou dar um exemplo, 1 litro de soro, solução salina na emergência antes da randomização, e depois o cara toma mais 2 litros e ele é randomizado para a solução balanceada, talvez essa solução salina que ele tomou antes, talvez isso já tenha dado algum impacto na mortalidade. Então, a mortalidade poderia ser menor com a solução balanceada, ela foi contrabalanceada nesse 31%. No outro grupo, tinham 34% que tomaram solução salina. E aí, esse paciente ele pode ter tido um prejuízo ainda maior quando ele foi randomizado para a solução salina. Tá? Então, isso daí contamina um pouco o nosso resultado. A gente não teve, não controlou as diluições menor do que 100 ml, mas isso pode ser, tem um trabalho de 2019 mostrando que as soluções que a gente chama de hidratação não intencional, que é tudo aquilo que entra diluindo antipirona, diluindo um antibiótico, diluindo noradrenalina, tudo isso é hidratação não intencional, isso pode gerar uma repercussão hidroeletrolítica. Aconteceram algumas exclusões pós-randomização, principalmente relacionada à perda de consentimento, isso acontece com todo estudo, não acredito que isso tenha impactado no resultado, e a mortalidade, isso daqui impactou bastante no resultado. Reparem que a mortalidade observada ela foi menor do que a mortalidade assumida pelo sample size. Então, quando a gente vai calcular o efeito, o tamanho do efeito, a gente calcula a mortalidade esperada. A expectativa da mortalidade para esse estudo era de 35%, e a gente não teve essa mortalidade, teve bem abaixo disso. Ou seja, os pacientes não eram tão graves assim, e isso pode ter impactado no resultado. E o total de fluidos recebidos foi, na média, em 4,1 litros em 3 dias, com 2,9 dos estudos do fluido do estudo. Então, isso pode também ter impactado. Não foi tanta dose assim para gerar uma repercussão importante. É a mesma coisa dizer aqueles estudos do Vioxx, há uns 10 anos atrás, os pacientes usavam uma dose absurdamente elevada de Vioxx, e aí ele teve repercussões deletérias, mas provavelmente se a dose fosse uma dose que a gente usa normalmente, habitualmente, a gente não teria aquelas repercussões cardiovasculares encontradas. Tá? E por diversos motivos teve perda de dados de algumas provas volêmicas. Bom, como conclusão, o Basics a gente conclui aqui praticamente, a gente tem dentre pacientes de terapia intensiva precisando de ressuscitação volêmica, a solução balanceada comparada com a solução salina não alterou a mortalidade em 90 dias. Esses achados não suportam o uso de soluções balanceadas com esse intuito. Existe uma possibilidade de prejuízo nos pacientes com TCE que usaram solução balanceada e a infusão de cristalóides numa velocidade baixa não reduziu a mortalidade. Isso daqui é do outro estudo também. Bom, existe uma discussão, o resultado neutro para o desfecho primário e para o desfecho secundários, não foi detectados efeitos
na função renal e aumento de necessidade de hemodiálise, a possibilidade de malefício para o paciente com TCE, tá? E esses estudos, os dois foram publicados no JAMA, como o Thiago falou, e esse estudo, por exemplo, foi o estudo mais acessado do JAMA do ano passado. Muito legal isso. Brasileiro. A gente tem que ter muito orgulho. Isso aqui é um resuminho do que aconteceu aqui, ó, estrelinha em cima do Brasil. Uma diferença, a mortalidade no grupo controle de 27%, bem menor do que os 35% estimados. Então, isso daqui pode ter influenciado também no resultado neutro do estudo. Bom, em janeiro, se eu não estou enganado, dia 18 de janeiro, foi publicado o PLUS Trial, que é um estudo que a gente estava em negociação com os australianos, e eles começaram um pouco depois da gente, e é um estudo duplo cego, com grupos paralelos e randomizado, controlado, cujos critérios de inclusão eram pacientes muito parecidos com o BASIC, pacientes de 18 anos que precisavam de ressuscitação volêmica e que era esperado a permanência na UTI por pelo menos 3 dias. Critérios de exclusão era alguma necessidade específica de fluido, que não pudesse receber mais do que 500 ml de fluido na UTI por algum motivo qualquer, que tivesse um risco iminente de morte ou uma expectativa de vida menor do que 90 dias, isso é bastante subjetivo, e pacientes com TCE ou risco de edema cerebral, eles eram excluídos, eles não foram randomizados, diferente do BASIS. Bom, como o desfecho primário, eles procuraram a mortalidade por qualquer causa em 90 dias, igualzinho no BASIS, e esses desfechos secundários, bastante parecido com o BASIS também, mas alterações renais, alterações no tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI, e eles já pré-especificaram 6 subgrupos para análise. Bom, eles estimaram um sample size de 8.800 pacientes para ter uma diferença, com um poder de 90%, para ter uma diferença de 2,9% na mortalidade, com um baseline de 23%. Entretanto, em 2019, por conta da pandemia, eles já estavam com 5.000 pacientes, mais ou menos, eles tiveram que interromper por conta do comitê diretivo e do patrocinador, que era o governo, eles tiveram que interromper com cerca de 5.000 pacientes. E isso daqui é uma coisa que pode gerar alteração, mas geralmente a interrupção precoce, ela, na maioria das vezes, ela beneficia a intervenção. Tá? Raro a interrupção precoce ela beneficiar o grupo controle. Então, eles conseguiram ver que se eles aumentassem de 2,9 para 3,8 a diferença, eles continuariam com 90% de poder no estudo. Bom, eles triaram 16.000 pacientes, randomizaram 5.037, 2.500 para um lado, 2.500 para o outro, e analisaram depois de 90 dias. Baseline muito parecido, sem grandes diferenças estatísticas que justificassem o resultado. E muito interessante, o pH arterial no grupo salino, ele era um pH inicialmente um pouquinho menor, mas com pouca diferença. Repara aqui que no primeiro dia, algo em torno de 7,34 comparado com 7,35. A gente fica muito preocupado com o pH, mas aparentemente não é um grande problema. A concentração de cloro, sim, teve uma diferença mais importante aqui, comparado com basics também. E a creatinina, o nível de creatinina não foi alterado. O nível de creatinina rigorosamente igual. Então, a gente também não vê uma diferença na função renal, pelo menos do ponto de vista laboratorial. Como desfechos, morte, aqui, como desfecho primário, 21,8% contra 22%, tá? Com um intervalo de confiança passando pelo 1.
Então, reparem que tanto a morte como os desfechos secundários, numa análise secundária, e outros desfechos, eles não tiveram um resultado positivo. E o Kaplan-Meier é uma linha tá idêntica à outra, é um hazard ratio de 0,99. Quando a gente coloca no forest plot, todos os grupos são bem homogêneos, talvez um pouquinho os pacientes mais graves, tá, tenham a tendência, isso com muita cautela, tá? O que eu estou falando, uma tendência a benefício, o que é esperado, a ideia é essa. Se você fizer solução salina para um paciente no pós-operatório de vesícula, provavelmente não vai acontecer nada, saudável, provavelmente não vai acontecer nada, mas se fizer no paciente gravíssimo, talvez a gente tenha uma repercussão. Então, eles colocam como limitação a interrupção precoce, entretanto, os dados sugerem que a solução balanceada ou salina na UTI tiveram resultados similares, que ela é consistente com um aumento ou decréscimo de aproximadamente 3%. Então, ela passando pelo 1, não dá para saber ainda qual é o resultado. Então, a gente não tem, até agora, nenhuma evidência de que a população, envolvendo a população heterogênea, de que o uso de solução salina, o uso de solução balanceada em preferência de solução salina, vai reduzir a mortalidade ou risco de insuficiência renal aguda. Bom, na mesma data foi publicado uma meta-análise incluindo todos esses estudos que eu falei agora e alguns outros. Tá? Então, foram 13 trials que foram incluídos, e essa meta-análise ela fez uma análise tanto no viés frequentista quanto no viés bayesiano. A gente não está muito acostumado a lidar com estudos bayesianos. Então, no estudo bayesiano, para quem não está muito familiarizado, e a gente não está no geral, a gente leva em consideração a probabilidade pré-teste. Na verdade, o que a gente faz, a gente pensa de forma bayesiana. Tá? Nós pensamos de forma bayesiana. E a gente quer estudos frequentistas, que são aqueles estudos sim ou não, para moldar o nosso raciocínio. Então, quando você chega numa UTI e vê o paciente com uma elevação abrupta da creatinina, ele urinou menos, ele ainda não tem indicação precisa, não tem urgência dialítica, e aí você vê uma elevação um pouco maior da creatinina, ele está urinando progressivamente menos, ele está tomando um aminoglicosídeo, ele está tomando vancomicina, e aí você inicia a hemodiálise, que algumas pessoas vão dizer precoce, você está usando um raciocínio bayesiano, porque você sabe que amanhã esse cara vai precisar, muito provavelmente, esse paciente vai precisar de diálise. Então, você já adianta o teu trabalho do dia seguinte. Ou, o contrário, o paciente está melhorando, ele diminuiu a creatinina, ele aumentou um pouco a diurese, foram retiradas as drogas nefrotóxicas, o paciente está melhorando da infecção. Então, você usa um raciocínio bayesiano para não iniciar uma diálise, porque provavelmente esse paciente não precisará de diálise amanhã. A gente não tem a resposta agora, a gente tem probabilidades. Então, o raciocínio bayesiano é exatamente isso. Todos esses estudos são os que eu falei antes, esse daqui é o Split Trial, esse daqui é o SMART, o SMART, tanto pacientes críticos como paciente não crítico, o BASICS e o PLUS. Tá? Repara que o diamante passa bem em cima da nulidade, né, do 1, tendendo para o benefício da solução salina, da solução balanceada. Tá? E a conclusão é bem interessante. Existe uma estimativa, a conclusão é uma conclusão dupla, frequentista e bayesiana. Existe uma estimativa de efeito que varia de 9% para redução da mortalidade na solução
balanceada até a 1% do aumento da mortalidade. Então, a gente tem uma tendência de 9% versus 1% a favor da solução balanceada, se a gente pensar de forma bayesiana. E 14% de redução contra 1% de redução, se a gente está falando de um paciente séptico a favor de uma solução balanceada. Entretanto, quando a gente fala aqui de um paciente com TCE, a gente tem uma possibilidade de benefício de 2% versus 60% no aumento de morte quando você usa uma solução balanceada. Então, é muito mais provável que o paciente tenha um desfecho negativo quando você usa uma solução balanceada no TCE do que na sepse. Então, é lícito, é totalmente lícito a gente usar uma solução balanceada pensando nisso. O paciente grave, se ele for grave de verdade, ele for um choque séptico, provavelmente a gente tem algum grau de benefício e tem uma subanálise do BASIS que está sendo submetida, deve sair em mais um mês ou dois, que vai exatamente nessa linha de raciocínio. E aí com um arcabouço matemático muito robusto e muito complicado também. Então, a nossa meta-análise bayesiana, ela indica uma alta probabilidade de que o uso de soluções balanceadas reduz o risco de morte. E, entretanto, na abordagem frequentista, que é o que a gente mais está usando, que é aquele P maior do que 0,05 ou menor do que 0,5, ela não tem esse benefício, mas essa é uma abordagem completamente dicotomizada, é sim ou não. Isso tende a robotizar a gente na análise. Tá? Voltando àquela pergunta, hoje, é difícil saber se é melhor você usar uma solução balanceada com proteínas de origem mais limpa, com pouca carne vermelha, com óleos, pouca gordura polissaturada ou saturada, ou se a gente vai na boa e velha batata frita para distração do nosso dia a dia. O que eu gosto mesmo, gente, é do fluido. Então, acho que o fluido, se vocês me convidarem, eu estou dentro. Com o acompanhamento, nesse caso aqui, provavelmente uma batata frita ia ficar muito melhor. Agradeço a atenção de todos, estou à disposição aí para as discussões, que são várias. Bom, Biondi, excelente. Como você falou, a terapia intensiva e as discussões estão indo para um lado tão pesado de estatística que nós, que na nossa formação médica não temos isso, ficamos um pouco vendidos. Então, a gente tem que confiar no que está se falando, né? E na lisura e na transparência dos pesquisadores. Mas antes de eu abrir para a plateia, para proteger a nefrologia de qualquer crítica, eu gostaria de te perguntar quais foram as críticas mais descabidas que você recebeu, para que nem eu, nem os meus colegas nefrologistas incorremos nesse erro aí. Mas, assim, falando em termos mais chulos, assim, quais foram as perguntas mais idiotas que fizeram que você nem tinha como responder, assim, nos últimos meses pelos resultados? Então, assim, existe um hype muito grande em relação à solução balanceada. E aí eu digo assim, baseado na análise bayesiana, provavelmente no paciente crítico de verdade, a solução balanceada ela vai trazer um benefício. Agora, eu deixei de ser aquele radical que chegava num paciente, chegava de manhã na UTI, e aí o plantonista fez solução salina, fez lá ressuscitação volêmica de solução salina, eu chegava no pescoço dele. Eu não posso já fazer isso de forma tão veemente, tá? A grande crítica não foi nem assim, as pessoas ficaram intrigadas com esse resultado, porque existia uma grande expectativa de que a solução balanceada ia dar benefício, mas a grande crítica de verdade foram de grandes nomes da terapia intensiva. E houve um congresso, foi no último Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, em Fortaleza, o Jean-Louis Vincent, e tem até editorial dele, Jean-Louis Vincent
ele foi extremamente duro, vou dizer assim, duro na crítica ao estudo. Ele fala literalmente que o estudo é inútil, porque, literalmente, ele fala que é uma pergunta imbecil, que o estudo era inútil porque a gente, se o problema é o cloro, vamos medir o cloro, faça o que você quiser, faça a mensuração do cloro, se o cloro subir, você para de fazer solução salina e você faz solução balanceada. Sim, mas o mesmo Jean-Louis Vincent, ele fez um estudo que era extremamente questionável sobre a albumina. Então, para que eu vou fazer albumina num paciente que tem níveis normais ou subótimos de albumina? Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, que responder as questões. É uma questão, a solução, a infusão de fluidos, ela é universal nos pacientes, né? Então, mesmo que seja uma pequena quantidade, hoje a gente está fazendo cada vez menos, mas é uma solução barata e é uma simples prescrição, o enfermeiro pegar uma solução versus outra, não tem uma complexidade, isso pode alterar, se a gente colocar aqueles resultados, tem uma análise, uma projeção, né? Se a gente pegar os resultados do SMART, a gente poderia salvar algo em torno de 3.000 vidas nos Estados Unidos por ano, por uma simples troca, com a diferença ridícula de pequena, mas uma simples troca poderia salvar 3.000 vidas por ano, segundo os dados do SMART. Né? Então, assim, provavelmente, essa é a interpretação. Uma outra coisa que também o Jean-Louis Vincent fala, isso daí não é nenhuma crítica, ele não estava criticando o Basics, mas eu acho que esses estudos sobre solução salina versus balanceada, eu hoje vejo com muita cautela os estudos em terapia intensiva e mesma coisa estudos da nefrologia, de diálise, os estudos de ventilação mecânica. Repara que o doente é extremamente complexo. Ele é extremamente complexo. Estudos com tipos de nutrição também. Então, se eu vou alterar um pouco mais de proteína na nutrição, menos proteína, se eu vou botar mais caloria, menos caloria. Eu estou com um paciente com choque séptico, com TCE, um grande queimado. Será que eu mudar a composição do cloro e do sódio na solução vai ter tanta repercussão assim na mortalidade, com tantas outras coisas acontecendo com aquele paciente? Será que se eu fizer um método dialítico versus o outro, com tantas repercussões que o paciente tem, outras, será que isso vai alterar a mortalidade? E aí, uma outra pergunta, será que o resultado negativo ele é de verdade negativo? Será que a gente tem que ficar adstrito de um resultado? Isso é muito comum na nefro, né? Então tá, vamos começar lá, o paciente está com 0,5 de nora, 0,8 de nora, vamos começar uma diálise intermitente, chupar aquele sangue, o paciente, você tem que parar a diálise. Então, é não fisiológico. São coisas, o Bellomo fala muito isso, né? São coisas que eu não consigo comprovar, mas o fato de eu não comprovar não significa que aquela intervenção não tenha benefício. Será que eu preciso dar 14 mecs de cloro a mais, de sódio a mais e 50 mecs, quase 50 mecs de cloro a mais para o paciente? Isso não vai ter repercussão nenhuma se eu fizer uma ressuscitação volêmica importante. Então, uma coisa são essas perguntas que a pesquisa clínica a gente tem que interpretar, ao invés da gente copiar artigo científico. Se a gente for copiar artigo científico, a resposta é simples. Não há justificativa para usar a solução balanceada. Simples. Agora, se a gente for interpretar o artigo científico e for avaliar o paciente, paciente a paciente, individualizar o paciente, eu acho que tem espaço para a solução balanceada. E aí, eu não tenho conflito de interesse nenhum. Antes do resultado, a gente chegava e falava que tinham duas interpretações a depender do resultado do BASICS, né? Antes da gente até acabar a randomização. Caso o resultado fosse neutro como esse daí, ia ser solução balanceada não tem benefício em relação à solução salina.
tá? Uma análise estritamente frequentista. Se fosse o resultado benéfico da solução balanceada, a Baxter, eu acho que poderia fazer isso, ela ia falar assim, plasma light salva vidas. Não. Solução salina aumenta a mortalidade. Então, solução balanceada pode ser Ringer com lactato. E tem uma diferença brutal no valor financeiro entre plasma light e Ringer com lactato. Então, a gente tem que ter... eu não tenho plasma light no meu hospital. Beleza, pode usar Ringer. Então, a gente tem que ter... Eu acho que a gente não pode fugir da fisiologia. Se a gente tivesse uma tendência como no paciente de TCE, eu acho que esse daí não tem dúvida. Você tem que usar solução salina. Acabou. Ponto. Solução balanceada. Tá? Não, você tem que usar solução salina no TCE. TCE, solução balanceada, aumentou a mortalidade. Tá. Tá? Então, esse daí não tem dúvida. Agora, no outro, eu não tenho evidência. Eu tenho duas soluções iguais. Eu vou escolher tanto um quanto o outro. Um é muito mais fisiológico. É lícito eu escolher o mais fisiológico. Mas não altera a mortalidade. Talvez, provavelmente, no paciente muito grave, altere a mortalidade. Eu não posso dizer isso no frequentista, mas provavelmente no paciente muito grave, altere a mortalidade quando a gente aplica um raciocínio, uma abordagem bayesiana. Perfeito. E aí, também no mesmo sentido, qual foi a pergunta ou questionamento mais inteligente depois da publicação que você ouviu, que você falou, poxa, que pergunta interessante, assim, teve algo que te surpreendeu, assim, positivamente? Cara, assim, de falar, quando a gente teve o resultado, a gente se fez muitas perguntas. Ali, eu sou peixe pequeno ali, então para mim, participar desse estudo foi uma das coisas mais legais que aconteceram, porque tinha o Zampieri, apesar de novo, é um gênio. O Zampieri é um cara fantástico, sabe muito. Flávia Machado, Luciana Azevedo, o Biasi. Então, eu fiz grandes amizades e o nível de raciocínio dos caras, as perguntas que a gente no grupo ia fazendo eram muito interessantes. Então, a pergunta mais, não vou dizer inteligente, eu acho que não é isso, mas a pergunta mais empolgante é exatamente essa. Qual é o extrato que a gente vai ter de paciente em que esse resultado poderia ser positivo? E a nossa pergunta durante todas as análises interinas que a gente estava vendo, a gente não sabia o resultado, mas a gente via pouco volume de soro infundido, tá? E a gente via mortalidade. Mortalidade a gente sabia. A mortalidade está baixa, a mortalidade está baixa. Um dos motivos de mortalidade baixa é que teve quase 30% dos pacientes randomizados eram cirúrgicos. E a mortalidade do paciente cirúrgico, ela tende a ser baixa, tende a ser mais baixa. E aí, por exemplo, 1.000 pacientes foram cirurgia cardíaca. Mortalidade esperada em cirurgia cardíaca hoje é de 3%, comparado com 20 e poucos por cento no choque séptico, né? Então, a gente perguntando, será que se a gente tivesse um grupo de pacientes mais graves, como tem aquela tendência no PLUS, né, pacientes com a PASH maior do que 25, será que a gente teria um resultado diferente? Essas combinações que ainda não estão claras, mas a gente ainda fica na dúvida. Eu acho que ninguém tem pique mais para fazer um trial desse. Eu acho que isso morreu. Se a gente tiver uma alteração de mortalidade, vai ser uma alteração pequena, que não justifica, cientificamente falando, não justifica a gente randomizar 18.000 doentes, 20.000 doentes, tá? E eu acho que a mensagem se você tem uma escolha entre fazer, porque nem aquela foto, né, do batata frita. Todo mundo, a maioria quer comer a batata frita, que é gostosa. Mas todo mundo sabe que, do outro lado, aquela dieta balanceada é melhor para a sua saúde. Então, você não precisa de grandes raciocínios para imaginar que uma dieta
mais balanceado, ou seja, um fluido mais balanceado, ele vai gerar menos repercussões, mesmo não tendo uma comprovação. Aí, o que, que eu não posso fazer? Eu não posso ir no cangote do meu plantonista. Eu não posso ser xiita nisso, porque a evidência não fala a favor disso. Tá? Mas a mesma coisa você chegar e falar, imagina um auditor de convênio falando assim, poxa, Tiago, por que você colocou uma diálise contínua aqui no paciente se eu não tenho evidência disso? Dá vontade de rir ou bater, não sei, né? Então, e você vai continuar colocando a diálise contínua no paciente, porque essa é a melhor conduta. O nosso rim não funciona 4 horas ou 6 horas por dia e drena todo o líquido naquele momento, com alterações hemodinâmicas diversas. Nosso rim funciona 24 horas por dia. Ah, mas não tem comprovação. Sim, mas não significa que não funciona. Sim, perfeito. E, bom, gente, podem ficar à vontade aí para perguntar, mas como ainda não teve nenhuma pergunta aqui da audiência, da plateia, uma pergunta não sobre o estudo em si, mas da parte dos bastidores, assim. Como foi feita a escolha de para qual revista ser Ah, submetido? então, cara, assim, vamos lá. Isso é muito interessante. Na verdade, existe um hype na terapia intensiva sobre esse tema. E isso eu aprendi algumas coisas assim. A gente desenhou o estudo. Quando você vai fazer um estudo nesse porte, com Biase, com Flávia Machado, Luciano, Zampieri, você já decide para onde você quer publicar. Então, você já faz as coisas pensando na revista que você quer publicar. Tá? Eu passei um tempo, você sabe disso, eu passei um tempo lá na Austrália, exatamente no hospital que fez o Plus, que era o head do Plus. Simon Finfer foi o meu sponsor lá, e a Naomi Hammond, que é a primeira autora é uma enfermeira, ela é da revisão sistemática, ela é a chefe da pesquisa do Royal North Shore. Eles falaram a mesma coisa, olha, a gente vai fazer um artigo, a gente mira qual revista a gente quer publicar. Então, as tabelas eles fazem de um jeito, porque se você vai para New England é de um jeito, JAMA é altíssimo nível, todas. Tá? Mas você tem um jeito para cá, um jeito para lá. Se você, por exemplo, para você publicar hoje na New England, você tem que publicar o seu projeto estatístico previamente, publicar o protocolo previamente, que são aqueles 2 artigos logo no início. Obviamente, todos os artigos têm que estar no Clinical Trials. Então, tem uma série de coisas. Então, a mira maior era New England. Lá no finalzinho, uns 90% do trabalho concluído, teve um congresso nos Estados Unidos, eu não sei exatamente qual, que a Flávia Machado foi acionada e algum editor da New England falou que estava sabendo, porque é público, né? As pessoas se conversam, a gente sabia que estava rolando Plus, sabia que estava rolando Basics. E eles tinham interesse em avaliar o nosso trial. Lembrando que eram 2 trials, tá? E, nessa mesma época, a Flávia Machado, o Luciano, eles são muito amigos do Derek Angus, que é um dos editores da New England, e ele é o editor-chefe da seção de terapia intensiva do JAMA. E o Derek falou, olha, eu dou preferência para vocês. Imagina se não desse, depois eu conto. Mas, assim, eu quero publicar no JAMA esse trial. E o pessoal o próprio Alexandre, que é o líder, né, o coordenador do trial, o Alexandre teve muitos trials publicados já no JAMA, e o JAMA ele tem se mostrado como uma revista muito mais voltada, se a gente comparar uma com a outra, claro, o New England é um sonho de consumo, né? O JAMA é uma revista que tem as sub-revistas do JAMA, a família JAMA, JAMA Internal Medicine e as outras, né? E o JAMA tem uma tradição maior de terapia intensiva, até mesmo por causa do Derek Amos. E aí foi uma decisão, a gente
participou, e uma das coisas que bateu mesmo no martelo para a submissão no JAMA foi porque o Derek Angus ele falou assim, eu publico os 2 artigos. Apesar do trabalho beira-leito, para mim, como pesquisador beira-leito, ser mais ou menos o mesmo entre a velocidade e o tipo de soro, o trabalho, até mesmo de CEP, o trabalho das outras atividades é gigantesco. São 2 trabalhos, são 2 perguntas diferentes. E a gente tinha um problema sério, que era justificar e ter texto cabendo nas 4.500 palavras, 5.000 palavras, para os 2 trabalhos, a velocidade e o tipo de soro. Então, isso foi determinante para a escolha do JAMA. Então, a isso que o Derek Angus falou, cara, eu recebi, isso eu não posso divulgar, mas assim, a gente recebeu os questionamentos do JAMA. Eram 8 páginas de revisão deles. Literalmente, frase por frase, era analisada e tinha praticamente uma coisa para ser alterada frase por frase. Então, só para você ter uma ideia, eles não falam... eu acho que eu não lembro se eles não falam renal failure ou acute kidney injury. E a gente colocou, todo o artigo colocou de um tipo, e eles falam assim, não, você tem que mudar em todo o artigo para outro tipo. Tá? Um desses 2. Tipo, deve ser, que está na moda, que assim, a gente falava RRT, né? Renal Replacement Therapy, mas aí agora tem que Isso. ser KRT, Kidney Replacement Therapy. E aí, se for Pronto. revista inglesa, é RRT. Se for revista E, americana, é KRT, tudo isso. exatamente, mas você multiplica isso por frase. Todas as frases tinham uma intervenção. Então, o nível de... E aí, por isso que eu falo assim, o Derek Campos falou que publicava, mas não teve facilidade nenhuma. Foi assim um negócio, a gente ficou quase um mês revisando isso, o Zampieri, 90% ele, mas assim, a gente, frase por frase, vendo o que tinha e tal. Teve outra coisa, as tabelas, o que eles aceitavam colocar no paper, o que eles aceitavam colocar no suplemento. Então, foi um trabalho assim, hercúleo, cara. Foi um trabalho, a revisão do Derek, não acho que tenha sido o Derek, são 3 revisores, né? E é uma coisa assim, isso foi uma aula de como escrever um artigo. Então, tem um artigo que eu pretendo submeter ao JAMA, eu vou pegar, vou ler isso daí para tentar submeter ele e voltar só uma vez, ou 2 vezes, ou 3. Então, aceitaram, graças a Deus, foi muito bem recebido, e é interessante, assim, eu acho que aprendizados que eu tive, é possível fazer pesquisa de grande porte no Brasil. Ninguém que está ali é amador, tá? Todos os autores ali são pessoas de primeiríssima grandeza, com experiência, mas todos eles começaram que nem a gente. Ninguém começou publicando na New England, ninguém começou publicando na Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine. Eles começaram fazendo seus relatos de caso, suas revisões sistemáticas, e vai subindo, subindo, subindo. Eu sou um grande defensor disso. Eu acho que dá para fazer. Outra coisa que eu aprendi muito você pode perguntar como é que você caiu nesse barco aí. Bom, em 2012 ou 13, houve um chamamento na sociedade para uma pesquisa como é que era o padrão de ressuscitação volêmica nas UTIs. Um transversal de um dia no mundo, chama Fluids, que era dos australianos e brasileiros. E nessa ocasião, eu já conhecia a Flávia Machado e tal, eu participei, eu imputei os dados muito bonitinho, direitinho, computador, não era nada complicado, mas eu coloquei os dados bonitinho, e aí começou, e a partir dali, é como se eu tivesse entrado no meio deles, e quase todos os estudos que eles participavam, eles falavam assim, Biondi, você quer participar do estudo? Eu quero. Biondi quer participar do estudo? Eu quero. Biondi quer participar? Quero. Por uma coincidência,
eu randomizei para caramba. Depois que eu tinha botado uns 200 pacientes, eles me chamaram para o comitê diretivo. Então, repara assim, você que gosta de pesquisa, né, Thiago? Às vezes a gente tem que incluir isso daí na tua rotina. Não tem jeito. Então, quando eu fui fazer lá o Fluids, eu tive que incluir, eu me lembro que eu passava algumas tardes a mais na UTI incluindo dados. Mas depois isso deu uma repercussão muito legal. E a partir daí, hoje o Alexandre Biasi é meu orientador do doutorado. E talvez, e o Alexandre Biasi é um cara sensacional, é um cara assim, um paizão, sabe? É um cara bom, ético, super correto, tecnicamente muito bem, e ele me abriu a estrutura do HCOR para fazer a minha pesquisa. Então, eu tenho estatístico do HCOR, eu tenho um headcap do HCOR. Então, repara que a gente vai fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo. Hoje, eu me considero ainda café com leite. Um café um pouquinho mais forte, mas café com leite. Mas hoje eu proponho estudos para os caras. Então, vou lá de 10 estudos que eu proponho, porque eu sou cara de pau, eles riem da minha cara em 8, eles falam assim, legal, não dá para fazer agora, e um sai. Entendeu? Então, assim, a gente pode fazer, a gente tem meio que uma mania de ser, estamos no Brasil, e ainda estamos em Brasília, se a gente estivesse em São Paulo, aquela coisa, né? São Paulo tudo acontece, Rio de Janeiro, BH, mas não, gente, a gente pode fazer coisas legais aqui também, e eu super estimulo. Não é fácil, mas é gratificante pra caramba. Excelente. Bom, é muito interessante também saber essa parte dos bastidores e isso que você falou das revisões. Quanto mais importante é o jornal, é exponencial a exigência maior deles, assim, né? Então, o Lancet lá, o ponto tem que ser, em vez de um ponto, tem que ser uma bolinha. Se você for falar os números de 1 a 10, você escreve o número acima de 10, é o algarismo. Então, puxa, essa atenção que eles têm ao detalhe é muito estressante para quem está fazendo o estudo, mas eleva muito a qualidade, né? Então, legal saber você dividir É o essa. famoso peer review, né? Então, o que o pessoal fala nesses repositórios que não tem, e essas grandes revistas têm uma outra coisa que isso aí também aconteceu, né? Eu tive acesso a estatísticos que você não bota fé, cara. Assim, é um negócio, o cara pega os dados e faz uma análise estatística brutal, e o cara pergunta, e aí é a área do Zampieri, que sabe muito, e assim, faz umas perguntas com modelagens, e fala assim, não, isso aqui não pode. Aí o Zampieri pode, tá escrito aqui, 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 faz a modelagem, e aí tem algumas modelagens, faz no R, ele faz a repetição daquele estudo 100 vezes para ver que pode ser replicado aquele resultado. E aí o cara, não, tudo bem, tal. Então, existe um filtro muito grande, passa coisa. Já vi muitos, vamos dizer assim, entre as erros na New England, erros na JAMA, Lancet, mas é muito mais difícil passar uma coisa errada na New England, na JAMA, do que na RBTI, entendeu? Que também o pessoal está muito... Hoje em dia, para publicar na RBTI, né, a Brasileira de Terapia Intensiva, não está fácil, não. Mas graças ao trabalho de vocês nos últimos anos, né, que levantou o sarrafo. Biondi, então, ó, gostaria de agradecer pela sua apresentação, te parabenizar pelo seu sucesso. É muito bom ter você por perto aqui em Brasília e agradecer a presença de todos. Ao longo do ano, nós vamos ter outras reuniões que vão ter interseção com a terapia intensiva, então eu vou te convidar e vou pedir para você espalhar o convite aí para os seus residentes e para os colegas da terapia intensiva. E, como eu falei, eu vou deixar essa aula disponível no nosso YouTube. Então, muito obrigado. Se você quiser encerrar aí com as suas mensagens finais, um agradecimento aqui em nome da SBN DF para você. Muito obrigado. Agradeço demais vocês. Eu sou seu espelho na MIBDF, sou diretor científico agora, nesse biênio,
Então, a gente também vai fazer, acho que tem muita correlação de temas, a gente vai fazer uma dobradinha aí, acho que a gente pode fazer até sessões conjuntas, porque boa parte dos nefrologistas estão rodando pelas nossas UTIs, né, no DF, e eu acho tem tudo a ver a gente tá um empoderando o outro, né? A gente trabalha muito bem junto. Aqui em Brasília, o grupo é de vocês, claro, que tem suas particularidades, mas são todos excelentes. Eu não consigo lembrar um nefrologista meia boca aqui. E parabéns aí pelo evento. Beleza, então. Gente, muito obrigado, boa noite a todos e nos vemos Um em 15 abraço. dias. Tchau, até logo. Tchau.